Nós vamos, nessa noite, começar um estudo da Palavra de Deus, que sempre a nossa proposta é o estudo bíblico, bem focado realmente nas Escrituras, mas o tema que nós vamos tratar nas próximas 3 semanas é sobre restauração emocional. Amém? Quero convidar os nossos irmãos a gente abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 10. Você que está em casa também, se puder, abra sua Bíblia. Acho que é tão importante quando a gente abre e olha na palavra de Deus diretamente. Evangelho de João, capítulo 10. Glória a Deus. O primeiro slide que eu coloquei essa foto, quando eu comecei a pensar em restauração emocional, sabe, o que veio ao meu coração foi essa imagem de um pastor que cuida das ovelhas. Que imagem importante, biblicamente falando, né, irmãos? Jesus, ele compara a gente a ovelhas, tanto no Primeiro Testamento, a gente vê isso, Deus comparando o seu povo de Israel como ovelhas, como rebanho, como o próprio Senhor Jesus, conforme Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler, versículo de número 1 até o versículo 10, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou ler o versículo 11 também. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Quando a gente fala sobre restauração emocional, muitas pessoas pensam em alguns aspectos da psicologia moderna, como ciência, pensam em algumas mensagens que a gente ouve, que às vezes focam muito o lado emocional do ser humano, inclusive mensagens que pastores pregam, muito focado em autoajuda, no bem-estar, e nós queremos fazer uma separação aqui bem clara nessa noite para os amados irmãos. A nossa intenção, quando a gente fala a palavra restauração emocional, é falar de uma provisão de Deus, bíblica, em Cristo Jesus, para a cura da nossa alma, para a edificação da nossa alma, para o fortalecimento da nossa fé. E à medida que nós vamos estudar com os irmãos, eu vou mostrar biblicamente, eu incentivo os irmãos que quiserem deixar suas Bíblias aí abertas, que a Bíblia nos mostra um Deus, o Deus vivo, o Deus único, o Deus todo-poderoso, o Deus que quer curar a nossa alma, e não só salvar a nossa alma. Porque quando a gente pensa no Evangelho, há muitas pessoas que pensa o seguinte: Jesus veio para salvar a alma, e é verdade, mas há muitas pessoas que pensam em salvação apenas como a vida eterna, quando a morte chegar, ou quando Jesus voltar, e até mesmo esse conceito de salvação, já é um conceito limitado, equivocado, porque a palavra salvação, inclusive no original grego, vem da palavra sozo, da onde vem soteriologia, sotério, significa uma restauração completa. Salvação em Cristo Jesus tem a ver que Deus, ele quer realmente que o teu espírito seja salvo,
que a tua alma seja renovada, restaurada, e que até o teu corpo seja cuidado, preservado. Na teologia, na história, muitos momentos que as pessoas enfatizavam só uma das dimensões do ser humano. Então, por exemplo, tem uma teologia bem equivocada, que enfatiza muito o fato do homem precisa ser cuidado nas suas necessidades físicas. E muitas igrejas que dizem, não, nós temos que dar alimento para as pessoas precisam de ajuda para se sustentar, e elas focam muito no social. O Senhor quer que a gente abençoe e ajude as pessoas nas suas necessidades físicas? Sim. Outras podem começar a enfatizar tanto esse lado emocional, que pode se tornar uma igreja que perde de vista o aspecto do novo nascimento. E a gente pode se tornar um grupo apenas que se reúne, irmãos, para falar daquelas coisas que tem a ver com a alma do ser humano, e não é esse o sentido que nós queremos trazer. A nossa proposta, e sempre foi assim, a nossa igreja, na nossa história, a gente sempre teve um discernimento nessa área. Nós entendemos que o nosso Senhor Jesus, Ele é o bom pastor, e Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, ou seja, o Espírito, a alma e o corpo, sendo ministrado pelo Senhor. E quando a gente fala do Espírito, eu creio que nós temos mais facilidade, porque o nosso Espírito, quando você se converte, o que acontece com o seu Espírito? Ele nasce de novo, você tem um Espírito recriado. Quem aqui já entregou a vida a Jesus? É por isso que o teu Espírito, ele quer se alimentar da palavra. Às vezes a nossa alma está cansada, está desanimada, sobrecarregada, mas lá dentro do teu espírito, você sabe que você precisa da palavra. O teu espírito nasceu de novo, o teu espírito é nova criatura, mas a nossa alma, a Bíblia diz que ela precisa ser renovada, ela precisa ser constantemente renovada em Deus, porque a alma fala, e nós vamos daqui a pouco definir um pouco melhor, fala de sentimentos, pensamentos, personalidade, a nossa capacidade de volição, que tem a ver com as nossas escolhas, vontades, desejos. Então muita gente limita e diz, eu já nasci de novo, e não trata questões da alma. Eu me lembro, irmãos, quando a gente ministrou esse seminário, há mais de 5 anos atrás, numa igreja, e no final do seminário, geralmente a gente dá esse seminário no final de semana. Eu me lembro que uma jovem, 22, 23 anos, ela trouxe para mim uma carta, eu tenho essa carta até hoje, umas 4 folhas escritas, que ela foi escrevendo durante o seminário. Essa jovem, ela era convertida há 5 anos, mas ela veio de um mundo muito difícil, de muito comprometimento, com o pecado, com níveis que ela passou de dores profundas, de abuso, um histórico muito doloroso. Só que ela estava 5 anos convertida, ela amava Jesus, mas ela carregava na sua alma aquelas marcas, aquelas dores, aquelas tristezas, e ela achava que isso não tinha solução. Ela achava o seguinte: Jesus me salvou, amém, mas ela não acreditava que o Senhor era poderoso, ou o Senhor teria propósito de curar a sua alma. Irmãos, como que aquela menina estava livre naquele último dia. Foi um seminário de 3 dias, a alegria dela, e nós precisamos constantemente voltar a esse tema, de entender que o nosso bom pastor, ele deu a vida por nós, e lá em Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Amado, Deus quer derramar paz em nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, e existe um caminho para isso. Então, no João capítulo 10, Jesus deixa muito claro: eu sou o bom pastor, Ele deu a vida por nós, aquele que é poderoso para nos conduzir à eternidade com Ele, Ele é poderoso para sarar a nossa alma, para fortalecer o nosso coração. Eu já ouvi o meu pastor lá de Minas várias vezes contando o testemunho da conversão dele, mas na semana passada eu estava ouvindo uma palavra dele, e aí ele contou um detalhe, e como fez diferença.
Ele disse que no dia que ele estava ali, ele já tinha ouvido o evangelho, a mãe dele pregava para ele, mas ele foi num retiro, e o pastor, assim, na beira de um rio, uma palavra de 10, 15 minutos, o pastor falou que Jesus não apenas perdoava pecado, mas ele ia te capacitar a ficar livre, liberto daquele domínio do pecado e das consequências que o pecado deixava no coração. Eu estou colocando nas minhas palavras, ele falou ainda mais resumido, ou seja, nós precisamos crer mais, que mesmo no mundo hoje, onde a mente das pessoas está adoecendo, onde nós temos sentimentos de tristeza, angústia, desânimo, frustrações, lutos, tudo isso nós vamos passar, nós vamos crer e experimentar a provisão de Jesus como nosso pastor, que vai apacentar nossa alma, que vai curar a nossa alma. Amém, irmãos? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Agora tem uma frase ali embaixo importante: estamos num processo de restauração, porque às vezes a gente fica frustrado pelo estado que nós estamos agora, e às vezes isso acaba nos impedindo de experimentar coisas novas de Deus, porque a gente olha para a Bíblia, vê as pregações, ou vai ouvindo as palavras, e a gente diz: poxa, eu até acredito, mas eu não estou experimentando, eu até creio nisso, mas por que eu não estou vivendo? Irmãos, existe um processo de Deus na vida de cada um de nós, e há momentos que nós entramos em alguns níveis de dor, e que nós vamos precisar de um novo processo de Deus, para novamente nos restaurar. Ou seja, a restauração que Deus faz, ela não é de uma maneira absoluta, e não é algo que te torna, de alguma forma, imune. Pastor, faz uma oração para mim, para eu nunca mais sentir dor, tristeza, frustração. Faço, eu vou fazer. Você vai querer? Eu vou orar para Jesus te levar você. Ninguém quer, né, irmão? A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao eterno peso de glória que nos será revelado. Então, quando a gente ministra sobre esses temas, nós estamos ministrando uma perspectiva bíblica, em Cristo como nosso bom pastor, que tem provisão para a nossa alma, que tem graça para a gente suportar os espinhos. O que eu quero é orar para que nesse mês de abril a gente possa mergulhar mais nessas águas de restauração, de renovação, quem sabe de desatar alguns nós que estão dentro da gente, porque na caminhada às vezes vão acontecer algumas coisas que vão se tornando como se algumas ataduras emocionais, e o Senhor vem com a graça dele, ele vai desatando. Irmãos, que o Senhor acelere nesse mês de abril alguns processos na nossa alma. Quantos querem isso? Diga amém. João capítulo 10, Jesus fala que o ladrão veio para roubar somente, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse texto, Jesus está falando aqui sobre o mercenário, ele está falando sobre falsos profetas, falsos pastores. Geralmente a gente pregando, a gente cita esse texto, até às vezes se referindo ao próprio diabo. O texto não fala literalmente do diabo, mas lá na carta de Pedro, ele diz que Satanás, ele anda ao derredor, procurando alguém para tragar, destruir. Ou seja, o que aqui no texto está falando do ladrão, é um contraste com o bom pastor. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: há uma intenção nesse mundo que nós vivemos, de muitas vezes destruir, de muitas vezes roubar, de muitas vezes matar algumas sementes, destruir alguns sonhos, destruir alguns sentimentos bons que às vezes a gente tem, e no meio do caminho, coisas vão acontecendo para tentar minar isso. Então nós estamos aqui usando uma comparação, e Jesus aqui deixa claro: eu sou o bom pastor, e eu vim para que você tenha vida abundante. Você crê que Deus tem vida abundante para você, irmãos? Nós vamos crer nisso, porque na vida espiritual, tudo nós recebemos pela fé. E às vezes uma pessoa nova convertida, ela ouve e ela recebe mais rápido do que aquele que já caminha com o Senhor há muito tempo, e diz: ah, mas eu já fui ministrado, eu já tive experiência. Irmãos, o Senhor tem um frescor da graça dele para derramar sobre a nossa vida. Você crê nisso?
naquele óleo fresco. A Bíblia diz isso, há um salmo que diz que ele derrama o óleo fresco sobre a nossa cabeça e torna a nossa força como do boi selvagem. Há uma força que a gente recebe espiritual, que toca o emocional, que vem desse frescor, dessa unção fresca de Deus, deste óleo fresco de Deus, da palavra de Deus vindo sobre nós como uma palavra rema, como uma palavra nova da parte do Senhor. Deus tem ministrado ao meu coração 2 semanas, simplesmente, Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Nós precisamos experimentar essa realidade. Por isso, irmãos, Romanos capítulo 12 diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da mente para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem esse óleo fresco, a nossa mente não é renovada. Sem essa palavra rema, a nossa mente não é renovada. E quando a mente não é renovada, nós não experimentamos a vontade de Deus em plenitude. Que nós temos usado um termo aqui este ano, desde fevereiro, que é a plenitude de Cristo. Os irmãos lembram disso? As bênçãos nas regiões celestes. Irmão, a nossa vida plena já foi conquistada para nós em Cristo. Nós precisamos experimentar isso. Quero então, a partir disso, falar com os irmãos sobre 3 verdades fundamentais na cura emocional. Nós vamos caminhar em 3 encontros, então não vou me delongar muito. Nós precisamos entender a cura emocional a partir dessas 3 verdades. O que não é cura, o que envolve esse processo de cura e quais os termos bíblicos. Vamos entender. Muitas vezes, antes de você entender uma verdade, você precisa saber o que ela não é, para desfazer os maus entendidos, os paradigmas. Porque quando fala a palavra cura emocional, as nossas psicólogas, nós tivemos um encontro, eu estava compartilhando isso com elas. Há muita coisa que foi dita em nome de cura interior nos últimos 10 anos, 20 anos, que gerou muita confusão no meio das igrejas. Por isso eu quero começar falando o que não é cura emocional, o que não é restauração emocional. Regressão. Regressão é uma técnica que nem a grande parte dos psicólogos, na verdade, não usa, mas há psicólogos que usam uma técnica para tentar levar a pessoa ao seu passado, por alguns mecanismos de indução. Isso não tem nada a ver com o que a gente quer ministrar e o que a gente crê. Inclusive, como psicólogo, eu não tenho nenhuma afeição a este tipo de trabalho. Na psicanálise, inclusive, Freud, ele usou de técnicas de hipnose para poder tratar com alguns pacientes que tinham problemas, inclusive físicos. E o próprio Freud, ele desistiu, porque ele percebia que mesmo debaixo da hipnose, primeiro ele percebeu que nem todos eram sujeitos à hipnose. Segundo, que mesmo com a hipnose, a pessoa tinha interferências dela. Terceiro, ele percebeu que a pessoa hipnotizada, às vezes, ela ficava aliviada de um sintoma. A pessoa tinha uma dor, hipnotizada, a dor sumia. Quando a pessoa voltava, a dor voltava. Ou seja, ele percebeu que isso não tinha nenhum fundamento. Mas é algo que mexe muito com o imaginário das pessoas. Ai, seria tão bom eu lembrar de algo para entender por que eu sou assim. Irmãos, não é sobre isso que a Bíblia fala. Não é sobre regressão. Restauração emocional também não é psicoterapia. A psicoterapia é uma ferramenta importante. Quando você percebe uma demanda que você precisa ir no psicólogo, ser acompanhado, não tenha vergonha. Não pense que isso é falta de fé. A gente, às vezes, muitas pessoas sinceras, cristãs, elas acham o seguinte: eu tenho Jesus, eu tenho a Bíblia, eu não preciso de psicólogo. Irmãos, pode ser que em algum momento da sua caminhada seja necessário, e Deus use um psicólogo para te ajudar a organizar pensamentos, alguém que foi treinado, estudou. Sobretudo, você que é do Senhor, um psicólogo que tem o conhecimento da palavra seria o mais adequado, porque ele vai compreender algumas das suas demandas, alguns conflitos,
numa cosmovisão cristã. Então, restauração emocional não é psicoterapia, ainda que ela tenha o seu lugar, também não é autoajuda, irmãos. Autoajuda são aquelas palavras, aquelas frases, que a gente às vezes até na hora acha tão, tem gente que gosta, né? Aquelas palavras assim, ó, você é a pessoa mais importante do mundo. Sabe aquelas palavras assim que, e geralmente as pessoas que falam essas palavras, tem todo um cenário, tem todo, aí você, meu Deus, mas eu me senti tão bem. Autoajuda, tem livros que as pessoas, é para você se sentir bem, para investir na sua autoestima. Eu sinto te dizer, irmãos, a Bíblia não fala para você investir na autoestima. A Bíblia fala para você se ver em Cristo Jesus, amar Jesus e se ver no olhar da graça dele. Então, cura emocional não é autoajuda, e também cura emocional não é uma solução para todos os seus problemas emocionais. Porque eu vi muita gente participando de seminários, indo a encontros, achando que aquilo ia ser uma solução mágica. Algumas pessoas falaram, eu quero passar por um processo de cura emocional, achando que ia chegar em casa, o ambiente da casa ia estar mudado, o mundo ia estar mudado. Isso é ilusão, né, irmão? Fantasia. E às vezes a gente tem muita fantasia. A gente acha que o mundo vai mudar se a gente tiver uma experiência. Não. O que Deus quer, no fundo, é mudar o nosso coração para lidar com as circunstâncias da vida. Quando estão entendendo, diga amém. Tudo bem até aqui, irmãos? Todo mundo aí? Então, se cura emocional não é aquilo, o segundo aspecto, então, que nós queremos ver hoje é, o que envolve, então, essa cura emocional? Eu coloquei uma frase ali, não está, a cor não fica muito visível, mas cura emocional, na nossa ótica bíblica, é expor o coração à ação do Espírito e da palavra. Expor o coração. Esta é a palavra, expor o coração. Irmãos, o problema nosso é que a gente não gosta de expor o coração, quando está ferido, quando está em dúvida, quando está em crise. Nós não gostamos de falar das nossas fraquezas, a gente gosta de falar das nossas vitórias. A gente publica a melhor foto, não é? A melhor foto a gente coloca lá nas redes, para passar a ideia para as pessoas de que nós estamos bem, mas a nossa alma tem fraquezas, tem dores. E o que é cura emocional? É quando a gente realmente, movido pela graça de Deus, a gente decide expor o coração, para que o Espírito Santo e a palavra estejam penetrando. Irmãos, nós precisamos, entenda essa palavra, nós precisamos da ação da palavra penetrando em nosso espírito, penetrando em nossa alma, aprofundando em nosso coração, porque nós podemos ouvir a palavra, mas não deixá-la entrar profundamente no nosso coração. Por isso você vai ouvir tanto na Bíblia assim, ó, filho meu, dá-me o seu, dá-me o que, irmão? O seu coração. Abra sua Bíblia comigo, para os irmãos já irem para a palavra, a gente vai falar daqui a pouco. Hebreus, capítulo 2, Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, olhe no versículo 1, do Hebreus 2, versículo 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para quê? Para que dela jamais nos desviemos, porque a palavra falada por meio de anjos se tornou firme. Se a palavra se tornou firme, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande esta grande salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. O chamado do Senhor então nesse texto, irmãos, é o seguinte: se apeguem com mais firmeza. Restauração emocional ou cura emocional é expor o coração
mais ainda a ação da palavra e do Espírito Santo, porque na nossa caminhada, quando começa a vir feridas na alma, quer ver vou dar um exemplo, irmão, você está num culto, recebendo a palavra, tudo tranquilo, de repente você tem um problema de relacionamento, alguém te ofende, te fere com uma palavra, com uma atitude. Na outra semana, quando você vem ao culto e aquela pessoa está ali, você recebe a palavra da mesma maneira? Não recebe. E se ela estiver aqui no altar ministrando, aí é pior ainda, né? Você fica o culto todo falando, como que aquela pessoa tem coragem de estar lá na frente, dançando, cantando, ou é diaconisa, ou seja, a mesma palavra que você ouve toda semana, você está no culto, mas o nosso coração, quando está ferido, ele tende a se fechar. Por isso que a gente fala que restauração emocional é expor o coração continuamente a uma ação profunda da palavra do Espírito Santo. Senão, irmãos, nós vamos perdendo uma essência do Evangelho. Sabe qual é a essência? Relacionamento profundo com Deus. Os fariseus conheciam a palavra? Conheciam. Mas lá no Evangelho de Marcos, Jesus faz um contraste muito interessante. Jesus fala o seguinte: vocês me adoram em vão. Eles adoravam a Deus? Adoravam, mas Jesus fala assim, em vão me adoram. Sabe por quê? Jesus fala, porque vocês têm a tradição, mas o coração está longe de mim. Então o que é cura emocional? É a gente trazer o coração inteiro, para que a palavra de Deus trate em feridas que surgem, em dores, em áreas da nossa alma que estão desorganizadas. Então é a ação da palavra e do Espírito Santo. Há pessoas que ficam 1, 2, 5 anos numa congregação e elas fecham o coração para o tratar de Deus com respeito a alguns assuntos, com respeito à comunhão, com respeito a servir, com respeito a questões familiares, com respeito à liderança. E nós precisamos da alma ser ministrada pela palavra. Olhe na sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Está com sua Bíblia aí? Hebreus 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras durante 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Só há descanso quando o coração está perto do Senhor, e nós conhecemos os caminhos do Senhor. E olha que o Senhor está dizendo aqui, que a geração do deserto viu o milagre, ouviu a voz, mas endureceu o coração. Então quando nós, aí eu estou falando na visão nossa, que o Senhor tem nos dado pela graça, no nosso ministério, nessas 2 décadas, quando nós falamos de restauração emocional, o que nós estamos falando é, do tratar da palavra e do Espírito, aprofundando no nosso coração, na nossa alma, nossos relacionamentos. Então é sobre isso que nós vamos falar, e aí nós vamos por termos bíblicos, para a cura da alma, alguns termos bíblicos. O primeiro termo bíblico que nós usamos é Romanos capítulo 12, versículo 2, cura da alma é renovação da mente. Palavra bíblica metanoia, da onde vem uma palavra que a gente conhece bastante, metamorfose. Os irmãos lembram? Qual é a metamorfose que você conhece na criação, mais conhecida, assim, mais usada como exemplo? A borboleta. A borboleta. Você quando vê aquela lagarta, né, você quer até matar a lagarta. Aí você lembra que vai sair uma borboleta.
É uma coisa assim, incrível, você olha aquela lagarta, você fala, meu Deus, como que ela vai passar por aquele processo chamado de metamorfose? Então, irmãos, você sabe o que Deus está falando em Romanos capítulo 12, se os irmãos quiserem ler, o Senhor está dizendo o seguinte: a nossa mente precisa de uma constante metamorfose, renovação, porque todos nós vamos criando conceitos, preconceitos, nós vamos criando, irmãos, alguns tipos de hábitos, interpretações de fatos. Quer ver uma coisa? Às vezes uma pessoa entra na igreja e não fala com você, por muitas razões, mas se você colocar na cabeça que ela não falou, porque ela não gosta de você, para tirar é difícil, não é? Às vezes até a própria pessoa não sabe de nada, passa perto de você uma hora, e aí, tudo bem? Aí dentro de você tem uma voz que fala assim, ó, ele está disfarçando, é um falso. Não é assim, irmão, que às vezes acontece? A nossa alma precisa de metamorfose. Romanos 12, 2 fala, não vos conformeis com este século, porque a nossa mente ela vai tomando a forma das coisas do mundo, dos nossos traumas, às vezes passados, medos. Então ele diz, e olha que está falando para crente, Paulo escreveu para uma igreja, ele diz, não deixem que o mundo comece a influenciar vocês, porque ser conforme o mundo é quando o mundo está te influenciando. Ser transformado pelo Espírito é uma mudança de dentro para fora. Você que deve influenciar o mundo e não o mundo te influenciar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o texto diz, para você poder compreender a vontade de Deus. Nós precisamos dessa renovação da mente, isso é cura emocional. Outro texto bíblico, 1 Tessalonicenses 5, esse texto é menos conhecido um pouco, então abra comigo 1 Tessalonicenses, e é muito interessante porque é a carta que Paulo fala mais da volta do Senhor Jesus. Em todo o capítulo de 1 Tessalonicenses, ele termina falando da volta do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje a gente ministrar a palavra de Deus para adolescentes, crianças, né? A gente tem uma experiência muito boa, irmãos. Hoje eu fiz uma pergunta na sala de aula lá, e a maioria das crianças não frequentam igrejas. Eu perguntei, qual é o assunto mais importante da Bíblia? Aí houve um silêncio, aí uma criança lá na frente falou assim, ó, Jesus. Ali eu já estava satisfeito, né? Mas uma criança do lado falou assim, ó, a volta de Jesus. Eu falei, fechou. Falei, meu Deus, eu não esperava isso de adulto. Falar que Jesus é o tema principal ainda seria mais comum, mas falar a volta dele, irmãos, eu até pedi para ele responder de novo. Eu falei, foi isso que você falou? Ele foi. 12, 13 anos, numa sala de aula. Irmãos, olha o que Paulo fala quando ele está falando da volta do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ele diz, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Você percebe que Paulo, ele tem muita expressão, esse tudo. Um dos grandes problemas nossos é a falta de inteireza de coração nas coisas do Senhor. É um problema nosso, não estou falando seu não, nosso. A gente tem uma tendência humana e carnal de fazer compartimentos na nossa vida, onde o Senhor faz parte ali, mas, sabe, irmão, Paulo está falando, em tudo, santifique em tudo, e aí olha o texto, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam, o quê? Conservados, íntegros e irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, é importante, é essencial que nós estejamos sendo santificados em todas as áreas, espírito, alma e corpo. A maioria das pessoas, quando vai falar dessa dimensão do homem, as 3 dimensões, fala corpo, alma e espírito. A Bíblia sempre vai colocar
espírito, alma e corpo. Porque você não é um corpo, você é um espírito. Você tem uma alma e você habita em um tabernáculo. Seu corpo é o lugar da sua habitação. E ele está dizendo que o Senhor, ele quer que as 3 dimensões nossas, ou seja, a santidade deve ser completa. A maneira que você se veste, a maneira que você cuida da saúde, é santificação ao Senhor. A maneira que você cuida da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus relacionamentos. Quantas pessoas que acham, eu já orei, e ele trata as pessoas mal, ele despreza a família, ele não presta conta a ninguém, ele tem conversas estranhas quando está longe dos irmãos. Irmãos, a santificação para a volta do Senhor precisa ser em tudo. Paulo falando da volta do Senhor, ele fala do espírito, da alma e do corpo. Agora, tem uma expressão aí que chama a nossa atenção, versículo 24. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Sabe qual é a ideia que Paulo está dizendo aqui? E alguns podem interpretar mal. Tudo bem, Deus fará. E achar que isso não tem uma parte nossa. E aí uma expressão que eu quero que você guarde: Deus fará conosco, não sem nós. Ele faz com a nossa participação. Por isso que em Romanos diz, transformai-vos pela... Ele não diz assim, olha, deixa Deus transformar vocês. Ele fala que há uma responsabilidade humana, que ministramos semana passada, graça e esforço. O apóstolo Paulo fala, eu trabalhei mais do que todos os outros. E aí ele diz, não eu, mas a graça em mim. Mas ele mesmo diz, a graça em mim não foi em vão. Então, irmãos, a cura emocional é essa ação da graça de Deus, espírito, alma e corpo. Deus quer uma restauração integral nós temos provisão para isso em Deus. Pastor, você está querendo dizer então que eu não posso ter dias maus? Não estou dizendo que você não pode ter, estou dizendo que até você vai ter. O que eu estou dizendo é que nós não devemos nos entregar, irmãos, às demandas da nossa alma, aqueles momentos difíceis que nós vamos passar, e talvez alguns estejam passando. Eu quero te relembrar nesta noite, que há graça em Cristo, para renovar o seu espírito, sua alma e o seu corpo, na presença do Senhor, pela palavra, pelo frescor do Espírito. Abra o seu coração, deixa o Senhor ministrar mais profundamente, deixa o Senhor te confrontar, e isso nós precisamos de um encontro com Deus, irmãos, para que o Senhor esteja aprofundando essas coisas. Um encontro com o Senhor, porque todo encontro com Deus traz um confronto. Nós precisamos deixar o Senhor confrontar a nossa alma. Nós não gostamos de ser confrontados. E você já percebeu como que Deus, Ele vai atrás dos seus filhos, muitas vezes, com perguntas confrontadoras, irmãos? Começa lá no Éden, quando o Senhor chega para Adão e faz uma pergunta. Qual foi a pergunta? Adão, onde tu estás? Que pergunta, hein? Pergunta confrontadora. E quando Deus nos faz uma pergunta, Ele sabe a resposta. Ele quer nos levar a falar, a expressar, a fugir do nosso esconderijo, a abrir o coração. Geralmente os processos de restauração começam quando a gente responde às perguntas que Deus está nos fazendo. Porque Deus de vez em quando nos pergunta. Eu costumo dizer que há 2 perguntas que Deus sempre vai nos fazer: onde você está? Ou seja, na sua relação com Ele. E a segunda pergunta é: onde está o seu irmão? Que ele perguntou para Caim. Onde está o seu irmão no seu coração? Aquele arranhão que você teve, aquela decepção, está bem resolvido dentro de você? Porque às vezes a gente faz uma maquiagem. A gente diz assim, não, está resolvido. Já viu aquele perdão da indiferença? Não, eu já perdoei, já, mas ele lá e eu cá. Isso não é perdão. Você está bem resolvido na alma. Irmãos, nós vivemos dias terríveis de adoecimento mental, emocional. As pessoas estão vivendo debaixo de uma sobrecarga daquilo que nós já ministramos aos irmãos e vamos tratar novamente. Quando lá o profeta Daniel, no capítulo 7, ele fala que aquele espírito dos últimos tempos, que ali é uma relação muito direta com o espírito do anticristo, ele vai esgotar mentalmente os santos de Deus. A palavra aparece ali,
Em algumas Bíblias fala sobre magoar os santos do Altíssimo. A expressão ali no aramaico ele vai esgotar a mente. O nível maior de batalha espiritual nesse tempo tem sido esgotar a mente, as forças, drenar as nossas forças. Trabalhamos intensamente como os escravos lá no Egito. Isso tem sido no mundo todo, sobre pessoas do Senhor, mas a preocupação excessiva. Pagamos um preço muito alto para a gente ter dinheiro, ter o que a gente quer, alcançar as coisas. Deixamos a nossa mente cheia com as coisas deste mundo. Irmãos, nós precisamos da restauração plena. Terceiro lugar, termo bíblico para cura emocional, está aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Irmãos, cura emocional para nós, biblicamente falando, tem a ver com maturidade. É maturidade espiritual. Uma pessoa madura espiritualmente vai ter uma alma saudável. Agora, uma pessoa emocionalmente madura não significa que é espiritualmente madura. É uma relação muito interessante. Maturidade espiritual traz maturidade emocional. Maturidade emocional não produz maturidade espiritual. Ou seja, se nós estamos tendo demandas em nossa alma que estão nos paralisando, nos atando, nós precisamos pedir o frescor da graça de Deus, porque nós estamos precisando amadurecer na fé. Olha o que diz Hebreus 5, versículo 12, para os nossos irmãos lá do primeiro século. O Senhor diz o seguinte: quando já deviam ser mestre, por causa do tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sabe o que nós estamos mais precisando hoje em nossas igrejas? São crentes maduros. Ah, pastor, eu sou maduro. Tenho 30 anos de evangelho. Tenho 20, tenho 40. Os crentes hebreus tinham tempo, mas o tempo não estava correspondendo ao nível de maturidade que eles deveriam já ter alcançado. E nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Irmãos, A.W. Tozer, um homem que marcou uma geração, ele dizia o seguinte, que a atual geração, e ele não falou isso da nossa, ele falou da passada, ele disse que a atual geração, a geração do tempo dele, ele comparava a muitas crianças correndo pelos corredores do reino de Deus, sem reconhecer o valor dos tesouros. A.W. Tozer disse isso há décadas atrás. O que ele diria hoje? Será que nós não estamos mais parecidos com essas crianças? Eu falo da igreja num geral e avaliando a nossa congregação local. Será que nós, em alguns momentos, não nos parecemos mais com uma creche do que com uma faculdade de pessoas que já amadureceram na fé em áreas específicas que nós não deveríamos mais retroceder? Em áreas específicas que nós não deveríamos mais ter lutas, e às vezes nós temos, e considere, irmãos, que eu estou falando aos irmãos com amor, com zelo, como aquele que se inclui nesta assembleia local. Nós precisamos de pessoas mais maduras, no trato, no enfrentamento das dificuldades, no responder às demandas que surgem e também no suportar irmãos mais fracos. Nós precisamos ser, irmãos, uma igreja que está experimentando maturidade, e se não estamos, nós precisamos de cura na nossa alma. E em último lugar, o último termo bíblico que nós queremos usar para a cura da alma é santificação. Podemos abrir também o texto de 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3, versículo 18.
São então princípios bíblicos, são fundamentos da palavra, mas nós queremos, buscando a graça de Deus, neste mês de abril, aplicá-los à realidade nossa específica, da nossa alma, da nossa condição emocional, mental, para que a gente possa experimentar o frescor do Espírito. Há um óleo fresco do Espírito para restaurar nossa alma, nossa mente, nossas emoções. Olhe comigo então, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: e nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Paulo sabe que nós já estamos em Cristo, a igreja já foi comprada, santificada. A igreja, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus. Mas Paulo está falando aqui de um processo de santificação, e santificação não é você deixar de fazer algumas coisas e fazer outras. Você pode falar: agora eu vou à igreja, agora eu leio a Bíblia, agora eu oro. Eu não bebo mais, eu não fumo, eu não falo palavrão. Então agora eu sou santo? Não necessariamente. A santidade tem a ver com a comunhão com Jesus. A santidade tem a ver com contemplar o Senhor, lendo a palavra, orando, deixando de fazer outras coisas, sim. Mas a santificação é uma obra que é gerada pela comunhão com Jesus. Por isso, cura emocional tem a ver com relacionamento. Santificação não é uma lista de normas, de regras. Santificação é um relacionamento com aquele que é santo, é um relacionamento com Jesus, é estar a sós com Ele, é ouvir sua voz, é contemplá-lo para ser transformado segundo a imagem dEle. Esse é o chamamento de Deus para todos nós, sermos semelhantes a Jesus, e isso fala de comunhão, de intimidade. Percebe como é muito diferente do que às vezes a gente imagina, que é cura emocional? É um chamado para estar a sós com Jesus, na solitude, no lugar onde você escuta a voz dEle, você cala os ruídos externos, e você ouve o seu coração, ouve a sua alma. Irmãos, o Senhor tem provisão para a sua igreja, o Senhor quer restaurar a sua noiva. A sua noiva, ela está no processo de santificação. Mais um texto, nós já estamos chegando ao final dessa nossa palavra introdutória, Efésios. Vamos concluir falando um pouquinho dessa obra de restauração da noiva. Efésios, capítulo 5, de maneira tão objetiva, o Espírito Santo fala desse processo de santificação, de renovação da mente, de maturidade da noiva. Efésios capítulo 5, no versículo de número 25, a ilustração ou o exemplo que o Espírito Santo usa é justamente do relacionamento de marido e mulher, porque o relacionamento conjugal, ele é uma expressão muito simbólica daquilo que o Senhor quer que a gente viva em plenitude com Ele, como esposa de Cristo que nós somos. Olha só, Efésios 5, versículo de número 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a quem? A si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa
semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele tem senso estético, mas a estética da igreja, a beleza da igreja, não é a sua aparência externa, mas é o seu caráter. E ele está purificando o caráter, a personalidade, removendo as manchas que vão nos contaminando na caminhada, as rugas. Eu gosto muito da comparação, muitos autores fazem, né? Que essas rugas têm a ver com as memórias dolorosas ou adoecidas que às vezes estão sobre nós. As máculas, os pecados, as manchas que o pecado deixa. E para nos apresentar a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Eu vejo tantas pessoas que investem muito para poder ter preservado o rosto das marcas da nossa história. Né? As pessoas hoje têm procedimentos cada dia mais avançados. Inclusive a gente percebe em algumas fotos que a gente vê na internet que alguns, em busca da harmonização tão desejada, parece que ficam mais desarmonizados. Confesso aos irmãos que uma das fotos que eu vi, eu não vou falar de uma dessas pessoas famosas, eu pensei que a pessoa na verdade tinha passado por algum problema, até um acidente. Eu fiquei confuso, porque... E na vida espiritual e emocional, irmãos, Deus quer trazer um tratamento de beleza profundo no nosso coração. O Senhor quer remover as dores, as coisas do passado, as coisas que estão nos impedindo de ter mais de Cristo em nós, sabe? Tudo aquilo que é muito nosso, o Senhor quer ir removendo, nos trazendo para perto dEle, nos chamando para esse lugar de intimidade, de descanso da alma. Irmãos, nesse mundo que as pessoas estão tão agitadas, tão adoecidas, irmãos, nós conhecemos a fonte da água viva, nós conhecemos o bom pastor, mas nós precisamos ouvir a voz dele e segui-lo, para a gente ter essa vida abundante. Porque olhando para a igreja do primeiro século, você vai ver que os sinais da vitalidade daquela igreja começaram também a ser minados, começaram a ser comprometidos diante das batalhas, das lutas, das perseguições. Nós precisamos preservar. Quando lá em Tessalonicenses diz, né, que Deus quer preservar o espírito, alma e corpo, e aí aquele texto fala, Deus o fará, não pense que é uma obra só de Deus, de forma passiva a nós. Lá em Coríntios o Senhor diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Como a palavra de Deus, irmãos, ela nos equilibra. Vamos ficar em pé para a gente orar por essa palavra na nossa vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos que essa palavra fique também acessível no canal do YouTube, para que os irmãos possam ouvir talvez mais um pouco, anotar, compartilhar. Nós queremos orar nessa noite. Talvez somente essa palavra inicial pode começar um processo dentro da sua alma de desatar alguns nós, alguns sentimentos que estão te rondando. Pastor, mas estão aqui, o que eu faço agora? O primeiro passo é: coloque aos pés do nosso Senhor Jesus. É lá. Talvez você queira alguém para conversar, mas primeiro coloque aos pés do Senhor, porque é aos pés de Jesus que as nossas dores são tocadas, que o nosso coração vai sendo quebrantado. E quando o nosso coração se quebranta, irmãos, o rio de Deus volta a fluir, porque o nosso coração às vezes está muito entulhado. Sempre me lembro, hoje na hora da ministração do louvor, vinha à minha memória aquele texto, que Isaac cavava os poços, e os filisteus vinham e faziam o quê? Entulhavam. E ele cavava. Há muitas coisas hoje que entulham o nosso coração, coisas externas e coisas que nós mesmos trazemos, até que eles cavaram um poço, e diz que por aquele poço não houve contenda, e eles chamaram de Reobote,
poço que o Senhor deu a eles. Eu oro para que nessa noite o Senhor limpe o nosso coração, comece um processo novo, sobre a nossa comunhão com Ele, conosco mesmo, com a nossa casa, com a nossa família, com a congregação. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Tua palavra é terapêutica, Tua palavra é libertadora, Tua palavra é pedagógica. Sim, a Tua palavra declara acerca dela mesmo que o Senhor nos envia a palavra e nós somos sarados. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela revela o mais profundo do coração humano. Senhor, em todos nós há demandas, há situações que tentam nos sufocar, que tentam nos paralisar. A nossa própria alma, Senhor, ela muitas vezes está abatida, e nós queremos nessa noite, baseado na Tua palavra, declarar: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Sim, Pai, nessa noite traga esperança para aqueles que estão com pouca esperança, traz renovação para aqueles que precisam de renovação, e sobre todos nós, Senhor, reinicia alguns processos, acelera alguns processos que talvez estejam indo lento demais, aquém do teu próprio querer em nossas vidas. Tua palavra diz que nós devemos abrir o coração, muitas vezes, para o faminto, abrir o coração para o Senhor, para que a cura saia apressadamente. Por isso, Pai, trata conosco através dessa palavra semeada nessa noite. Renova o nosso espírito, renova a nossa alma e renova o nosso corpo, dê-nos sabedoria para cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, das nossas disciplinas diárias, da nossa agenda, Senhor. Trata com cada um de nós, Pai, nos leva à maturidade, levanta homens e mulheres em nossa congregação maduros na fé, maduros espiritualmente, maduros emocionalmente, que sejam um exemplo para os mais novos, que suportem os ventos, que possam reagir como Cristo, e não com uma alma que se ofende, melindrosa, superficial. Pai, perdoa o nosso pecado de demorar a responder às Tuas palavras, que o nosso coração seja quebrantado e não mais endurecido, para que o Senhor pastoreie o nosso coração, pastoreie a nossa congregação, pastoreie cada um de nós como ovelhas individualmente e como rebanho, apacenta-nos para nos levar aos ribeiros de águas, às águas tranquilas, refrigera a nossa alma, leva-nos aos pastos verdejantes que estão na Tua presença. E assim faça, Pai, unja a nossa cabeça com óleo, faz nosso cálice transbordar, para que a Tua bondade e misericórdia, Pai, certamente nos seguirão todos os dias, e habitaremos na casa do nosso Deus, para sempre. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus, amado. Deus abençoe, vai na paz, compartilhe a palavra se você desejar, deixe um comentário também para abençoar outros. Deus abençoe.